Saudações aí a todos os alunos aí do Colégio Adventista de Interlagos, né, onde eu dou aula, segundo ano do ensino médio. Essa aqui é a apostila 2, né? A gente vai começar aí a resolução dos exercícios da apostila 2, né? E nessa sequência de vídeos a gente vai resolver todos os exercícios do módulo 1 dessa apostila. O módulo 1 dessa apostila ele vai tratar sobre funções exponenciais, tá? E a gente começa aí os exercícios na página 4 e vai até a página 6, tá? Então, a gente tem aqui exercício 1 aí, ó. Espera-se que esse exercício está na página 4, né? Espera-se que 1/4 de todas as latas de alumínio distribuídas seja reciclado a cada ano, tá? Então, 1/4 reciclado. Uma empresa de bebidas distribui 250 mil latas. O número de latas ainda em uso após T anos pode ser descrito de modo aproximado pela função exponencial aqui, né? Onde esse N aqui, com certeza, é o número de latas, 250 mil a quantidade inicial, 1/4 elevado a T, tá? Que é o período aí do ano, né? E aí ele pergunta quantas latas estarão em uso, né? Essa função dá o número de latas em uso, né? Número de latas ainda em uso, após ter anos, né? Então, a gente só tem que substituir, na verdade, né? Lembrando que muitos exercícios de função exponencial são assim, né? O exercício, ele dá a função exponencial para você, e ele vai simplesmente pedir o y da função, que nesse caso aqui é o número de latas, ou x da função. Nesse caso, ele está dando vários valores de x, né? Os valores do expoente aqui, né? O t. E aí a gente tem que encontrar o valor de n. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é essa daqui, ó. Então, vai ser n de zero, né? Vou trocar o t por zero na primeira linha da minha tabela. Vai ficar 250 mil vezes 1/4 elevado a zero. E aí, quando eu faço isso, né, eu encontro 250 mil. Por quê? Porque 1/4 elevado a zero, né, todo número elevado a zero é 1. Então, aqui vai dar 250 mil mesmo. E faz todo sentido, né? Não passou nenhum ano, se a empresa disponibilizou 250 mil latas, você tem 250 mil latas em uso, né? E aí, no n igual a 1, a gente vai ter que trocar o t por 1, e vai ficar 1/4 elevado a 1. E 1/4 elevado a 1 é o próprio 1/4, né? Então, a gente vai ficar com uma conta assim, né? 250 mil vezes 1/4. Lembrando que multiplicação de fração é em linha, né? Eu tenho que fazer o 250 vezes 1, que dá 250 mil, e 4 vezes 1, que está aqui debaixo, né? Do 250 mil, que dá 4. Resumindo a história, a gente tem aí 250 mil dividido por 4, né? E esse resultado aí dá inteiro, né? Dá 62.500, né? Então, a gente tem que fazer isso para todos os outros valores, né? N de 2, então, eu vou trocar o T por 2, então vai ser 250 mil vezes 1/4 elevado ao quadrado. Só que 1/4 elevado ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, e 4 ao quadrado é 16. Então, da mesma maneira que a gente fez na conta anterior, eu vou ter que dividir o 250 mil por 16, né? 250 mil dividido por 16, né? Dá 15.625. E para você que tem dúvida aqui na divisão, né? Então, seria bem interessante aí você assistir algumas aulas de matemática mais básica, né? Eu digo isso porque tem gente que tem dúvida aí na divisão com 2 números na chave, com 3 números na chave, né? Dúvidas de treino mesmo, né? E acabou aí durante 2 anos não treinando absolutamente nada, né? E perdeu completamente a noção aí de como que divide, né? Com 2 números na chave. Então, no N3, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa,
né? E o resultado eu já vou colocar aqui, dá 976,6. Esse resultado está aproximado, tá? E o último, né? O n de 10, né? Quando a gente troca por 10, vai dar 0,2. Tá bom? Fazendo o mesmo processo, fazendo a mesma conta, tá bom? Lembrando que aí a gente vai ter que elevar o 4 à décima, né? E dividir 250 mil, né? Aqui está faltando um zero, 250 mil pelo resultado de 4 elevado à décima, né? Então, feito isso, né? A gente encerra aí a letra A desse exercício 1. E aí vamos lá para a letra B do exercício 1. Letra B. Utilizando uma calculadora ou um software, esboce o gráfico da função. Então, veja, a gente tem aqui alguns pontos, né? A gente tem o ponto t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 4, né? Ó, os tempos, e t igual a 10, né? Então, o tempo está, lembrando que é uma função exponencial, o meu x, né, da função sempre está no expoente. Então, esse x aqui vai ser o t, o tempo. E esse aqui vai ser o número de latas, né? Que depende do x. A gente pode escrever assim, né? Ele é uma função do x. Então, está no eixo y aqui. Então, no meu primeiro valor aqui, né? Eu tenho esse primeiro valor como zero, né? Então, é zero. Depois, o segundo valor, eu vou fazer de dois em dois, tá? Então, meu segundo valor aqui, para mim atingir a escala lá, que vai até 10, eu vou fazer de 2,5 em 2,5. 2,5, 5, 7,5 e 10, né? Então, eu dividi o 10 em quatro partes. Poderia ter dividido em 10 partes, né? Mas é o que cabe aqui na minha escala, né? O que fica mais interessante aqui para mim, né? E quanto melhor for a sua escala, melhor vai ser a visualização do seu gráfico, né? Então, a escala aqui em cima, ela começa aqui na nossa tabela no 0,2 e termina no 250 mil. Seria bem interessante a gente fazer aqui uma opção, né, saudável aí, né, de números, né, para a gente ir subindo. Então, por exemplo, uma escolha interessante seria a escolha de 50 mil, né? Eu posso subir aí, né, de 50 mil em 50 mil, né? Então, eu vou 50 mil, 100 mil, 150 mil, né? E por aí vai. Só que ao invés de escrever 50 mil, eu vou fazer como vários vestibulares fazem. Então, o que que eles fazem? Olha, esse número aqui, no eixo Y, é o número de latas, né, em uso, que o exercício já mencionou. Só que esse número vai ser uma potência de base 10, né? Então, ele vai ser 10 elevado à quinta. Então, tudo que tiver aqui, a gente faz vezes 10 elevado à quinta. Como eu estou fazendo 50 mil, né? De 50 mil em 50 mil, então, 50 mil, se eu colocar na base 4, né? Ele tem 4 zeros, né? 5 vezes 10 é a quarta. Só que eu posso colocar na base 5. É só eu transportar a vírgula aqui, ó. Eu diminuo uma casa daqui e aumento uma casa aqui, né? Então, fica 0,5 vezes 10 elevado à quinta. Tá certo? Então, o meu primeiro número é 0,5. Meu segundo número é 1. Meu terceiro número é 1,5. Depois, 2. Depois, por final aqui, 2,5. Lembrando que todos esses números estão vezes 10 elevado à quinta. Então, esse número aqui é 250 mil, né? Se eu colocar aqui mais 5 casas, eu vou ter que colocar 4 zeros e contando com esses 5 aqui, vai ficar 250 mil. Olha aqui, ó. 2, 3, 4 zeros, mais os 5 das 5 casas, que corresponde aqui ao 10 à quinta. Tá bom? Então, meu primeiro ponto aqui, né, é, da minha tabelinha lá, ele tá no 10 no tempo. Então, tá bem baixinho, né? Porque aqui eu tô no 50 mil, então tá no 10, tá lá no 0,2. Então, basicamente está em cima da linha, né? Tá muito baixo. Aí no 4, que tá mais ou menos aqui, né? Então aqui a gente está indo de 2,5 em 2,5, então é,
cada pedaço desse daqui, né? Ele vale 1,25, né? Então, o 4 está um pouquinho mais próximo daqui, né? Tá um pouquinho antes aqui desse traço do meio, né? Então, com o 4 na tabela, a gente vai subir até o 900, né? Então, realmente é bem baixo ainda também. Bem baixo. Bem próximo da linha. A gente não chegou nem no 10.000, nem no 1.000, na verdade. Aí, a partir daqui, a gente chega no 15.000, quando a gente está no 2 aqui, mais ou menos aqui, né? Então, a gente chega no 15.000, que também está bem baixinho, né? Já passou aqui, né? Lembrando que o nosso meio aqui, né, ele é 25.000. E aí a gente vai para o 1, né, que sobe já para os 62.500. Então, 62.500 passa um pouco aqui dos 50.000, né? E aí depois a gente vai finalmente para os 250.000, que está lá no zero, né? No t igual a zero. Então tá aqui, vou fazer esse ponto aqui. Então, o meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Lembrando que isso daqui é o gráfico de uma função exponencial, né? Então, se a gente for, né, esse é um gráfico feito à mão, ele tem um monte de defeitos porque, né, ele foi feito à mão, né? A escala, né, e o próprio traçar da linha se torna mais difícil, né? Porque dá a entender que encosta no eixo X, mas não encosta no eixo X, tá bom? A gente vai fazer esse gráfico agora, né, no próximo exercício, a gente retoma isso e faz o gráfico dessa função e da função do exercício 2 no aplicativo, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. Até lá.